Bom dia, rapaz, tudo bem? Hoje, na nossa reflexão matinal, vou falar um pouco sobre um texto que está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. Eu vou ler para vocês e aí nós começamos a conversar, tá bom? Romanos 12, 12 diz assim: Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Seguindo aí a nossa caminhada, né, sobre o preço de seguir a Cristo, não mais com esse tema, mas agora falando sobre oração, queria seguir aqui com vocês o que diz a palavra. Alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? A esperança das promessas de Deus. Aquilo que Jesus falou, né, o reino celestial, a volta de Cristo, né, o cumprimento da justiça, a destruição do mal, tudo isso. Sedes pacientes na tribulação. Né, eu já comentei algumas vezes com vocês sobre o que os apóstolos ensinavam para os seus discípulos, que era perseverar, né, porque eles teriam que padecer muitas tribulações para ganhar o reino de Deus, né, para Cristo, para que o Evangelho fosse pregado. E perseverar na oração. Esse é o trecho mais importante hoje para nós. Perseverar em oração. Perseverar em oração não significa repetir o tempo inteiro a mesma oração, como se você fosse um disco arranhado. Para os mais antigos, né, lembram dos discos de vinis? Era mais fácil, você colocava a agulha lá, repetia, colocava a agulha de novo, repetia. Depois com o CD você apertava o botãozinho e ficava repetindo, e hoje é a mesma coisa. Você coloca lá para repetir, seja do meio digital ou físico, ele vai repetir. Não é isso. Não é como um mantra, não é como uma novena, não é como um terço, não é para você ficar repetindo, isso não é perseverar em oração. Porque a palavra de Deus fala que aquilo que pedis no nome do Senhor, crendo, recebereis, se estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é perseverar em oração? Perseverar em oração é você não desistir de orar, mesmo que as situações ao seu redor, ou situações visualmente falando, sejam contrárias, e crer que Deus vai fazer. Crer que aquilo está de acordo com a vontade de Deus, e para isso você precisa conhecer a palavra, né? Então, todas as vezes que nós comentamos um assunto e um tema, vocês vão ver que nós vamos sempre parar nesses pontos. Fé, oração e conhecimento da palavra, né? Então, se você não conhece a palavra, não tem como ter fé. E se você não tem fé, como que você vai orar? Concordam? Então, voltando a perseverar em oração. Quando você persevera em oração, significa que você não vai deixar de acreditar que mesmo no último segundo, Deus pode mudar aquela situação. Se é em favor da salvação de alguém, se está de acordo com a palavra, se é algo que Deus colocou no seu coração, que você já recebeu a confirmação, permaneça, persevere. Lembrando que o profeta Daniel, né, no livro de Daniel, mostra lá a sua história, ele demorou 20 dias para receber a resposta da oração dele, porque havia uma resistência espiritual. Ele jejuou durante 21 dias, mas a resposta da oração dele já foi no primeiro dia. Então ele teve que esperar 20 dias para que o anjo do Senhor pudesse passar todas as dificuldades que haviam ali espirituais para entregar a resposta para ele. Muitas vezes Deus já nos entrega as respostas, mas o inimigo, tentando ver se nós iremos esmorecer, se vamos duvidar ou se vamos desistir, faz resistência, mas chega um momento que ele não consegue, né? Porque a palavra final e a decisão final sempre será de Deus. Então, perseverar em oração não é você ficar em vãs repetições, repetindo, achando que por você ficar repetindo toda hora, Deus vai ficar, não aguento mais no meu ouvido, agora eu vou abençoar ele. Não, né? Até porque a palavra de Deus fala que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já a conhece. Então, o que Deus quer ver? Primeiro, se você está disposto a pagar esse preço em oração, se você tem fé, e acima de tudo, né, a questão de você só buscar a Deus por pedidos. Vou explicar melhor. Se você ora para Deus só pedindo as coisas, é muito provável que em algumas situações você vai conseguir, mas depois de um tempo você não vai ver muitos resultados. Não porque Deus deixa de ser Deus ou porque Ele não quer te abençoar, muito pelo contrário.
Porque você só se aproximou de Deus como se ele fosse uma máquina de refrigerante, de suco, ou um mercado. Sabe o mercadinho que você vai lá, pega na prateleira, pego isso, eu quero isso, hoje eu quero de Deus paz, hoje eu quero livramento, hoje eu quero provisão. A mudança de caráter não, mudança de caráter deixa para depois. Aflições, aflições não, tribulações, tribulações não, deixa isso lá no outro corredor. Então quando nós tomamos essa postura de achar que é o Senhor que nos serve, as coisas começam a ficar complicadas. Porque Deus não pode ir contra os mandamentos dele. E ele fala, né, que aquele que o ama, cumpre os seus mandamentos. E o primeiro mandamento, acima de todas as coisas, é amar a Deus, acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não é possível que você ame uma pessoa e não suporte ela. Ah não, eu amo você, mas eu só quero o seu dinheiro. Isso não é amor. Ah, eu amo você, mas eu só quero os benefícios que você me traz. Isso não é amor. Isso é conveniência. Por isso que eu dei o exemplo do mercadinho, que poderia também ser uma loja de conveniências. Então, nós devemos prestar bem atenção para não sairmos daquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque uma vez que nós saímos, nada garante que nós conseguiremos voltar. E para que nós não sejamos enganados pelas falsas doutrinas e pelo mover da prosperidade que está aí à solta. Falando que se você for para a igreja, Jesus vai te dar, se você jejuar 7 semanas, Jesus vai te dar. Ele não é obrigado a dar nada a nós. O que nos foi dado de graça foi a salvação. Todas as outras coisas, as demais coisas, serão obtidas por meio de esforços, nossos esforços. Então, que você possa pensar nisso nessa manhã e persevere nas suas orações, sendo elas baseadas na palavra, de acordo com a vontade de Deus. Ponha fé nelas, o Espírito Santo vai te capacitar e você vai ter momentos maravilhosos com o Senhor em oração. Deus abençoe. A paz do Senhor.